Olá, saudações a todos, sejam todos bem-vindos, meus desejos de muita paz. Vamos continuar então os estudos do livro Missionários da Luz. Nós estamos vendo o capítulo 11, Intercessão. Paramos a semana passada num trecho onde Alexandre e André Luiz estão... O Alexandre está descrevendo aqui um ambiente onde eles estão, né, um matadouro de animais, e trocando ideias com André Luiz sobre o local, sobre os espíritos que estão ali, naquele local, né, em situação difícil, absorvendo ali as energias daquele ambiente. E André Luiz é muito impressionado com a situação. Ele questiona muitas coisas para o Alexandre, e o Alexandre explica, né, que para ele não ficar tão surpreso, que é normal de espíritos que, quando encarnados, estiveram em situação difícil, ainda em sentimentos inferiores, e mesmo depois do desencarne, continuam com aquele sentimento, nada muda assim repentinamente. E eles estão ali para encontrar o Raul, né, marido daquela senhora que pediu auxílio ao Alexandre. Ele cometeu suicídio, mas ela não sabia, ela achava que tinha sido assassinato, né? E eles estão ali localizando esse espírito para tentar conversar com ele, resgatá-lo ali de alguma maneira, ajudá-lo. E nesse ponto onde nós paramos, vamos retornar aqui um pouquinho. Alexandre diz assim: André, não se impressione em sentido negativo. Todo homem encarnado ou desencarnado que se desvie da estrada reta do bem pode vir a ser perigoso gênio do mal, olha só. Importante essa informação, né? Todo homem que encarnado, todo espírito, né, na verdade, encarnado ou desencarnado, que se desviar da estrada reta do bem, pode se tornar um gênio do mal. Não temos tempo a perder, vamos agir socorrendo o desventurado, socorrendo ali o Raul, que eles foram ao encontro. Seguindo o prestimoso mentor, aproximei-me também do infeliz. Alexandre alçou a destra sobre a fronte de Raul e envolveu-o em vigoroso influxo magnético. Dentro de poucos instantes, Raul permanecia cercado de luz, que foi vista imediatamente pelos seres da sombra. Observando eu que a maioria se afastou, lançando gritos de horror, vendo a claridade que rodeara a vítima. Estavam lívidos, espantados. Um dos algozes mais corajosos replicou em voz alta: Deixemos este homem entregue à sua sorte. Os espíritos poderosos estão interessados nele. Larguemo-lo. Então, aqui que nós paramos semana passada, que o grupo, vejam que o grupo, à medida que o Alexandre começou a fazer as suas orações para o Raul, emanou uma luz muito forte, e os que estavam ali, o grupo que estava ali dominando, né, o Raul, percebeu essa luz e se afastaram. Eles não sabiam que era o socorro para eles, mas eles não queriam também, né, não aceitavam esse socorro e se afastaram, deixando o Raul ali sozinho, né, para ser socorrido. Então ele fala: deixemos este homem entregue à sua sorte, quer dizer, eles abandonaram ele. Enquanto se retiravam os verdugos apressadamente, como se temessem algo que eu não podia compreender ainda, em face da aproximação bendita daquela luz que vinha de mais alto, perdia-me em dolorosas interrogações íntimas. O quadro era típico das velhas lendas de demônios
abandonando as almas prisioneiras de seus propósitos infernais. As palavras espíritos poderosos haviam sido pronunciadas com indisfarçável ironia. Pela claridade que envolvera o suicida, sabiam eles que estávamos presentes, e embora fugissem medrosos, alvejavam-nos com zombarias. Aos poucos, o matadouro de grandes proporções estava deserto de vampiros vorazes. Alexandre, dando por fim à operação magnética, tomou a mão do amigo sofredor, que parecia imbecilizado pela influenciação maligna, e conduzindo-o para fora, a caminho do campo, falou-me bondoso: não guarde no coração as palavras irônicas que ouvimos. Esses irmãos desventurados merecem a nossa maior compaixão. Vamos ao que nos possa interessar. Então vejam que o Alexandre, na sua condição já de entendimento, na sua condição evolutiva, via aquelas ironias, aquelas palavras agressivas, né, irônicas, como vindo de parte dos irmãos ali inferiores, né, que precisavam também de ajuda, com compaixão, ouvia aquilo com compaixão de quem as proferia. E aconselhava o André Luiz a esquecer isso, a não se ligar a elas, né? Porque se você se ligar a elas e ter ali um pensamento constante nisso, você fica vinculado àquilo, né? E não se desliga. Na nossa vida acontece muito isso. Quando nos ligamos a coisas negativas sobre nós, alguma agressão, alguma ironia, alguma queixa contra nós, se nós nos ligarmos àquilo de maneira muito persistente, aquilo continua conosco e nos prejudica, até a nossa modificação, até a nossa conduta fica prejudicada. Então era isso que o Alexandre aconselhava o André Luiz, não se ligar àquilo. Eles tinham trabalho mais importantes a fazer ali, a ser feito. Recomendou-me amparar o novo amigo, que parecia inconsciente de nossa colaboração. E depois de alguns minutos de marcha, estacionávamos sobre a árvore frondosa, depondo o irmão enfraquecido e cambaleante sobre a relva fresca. Quer dizer, eles tiraram ele, carregaram ele para fora daquele ambiente, né? Para fora do matadouro, para poder auxiliá-lo. E ele estava numa condição que não percebia ainda, estava tão envolvido ainda na influência dos outros, como que atordoado, se sentia atordoado ali o corpo espiritual dele. E ele não percebia nem a assistência que ele estava recebendo. Impressionado com o seu olhar inexpressivo, solicitei os esclarecimentos do orientador, cuja palavra amiga não se fez esperar. O pobrezinho permanece temporariamente desmemoriado. O estado dele, depois de tão prolongada sucção de energias vitais, é de lamentável inconsciência. Vejam que essa inconsciência dele era devido ao assédio que os outros espíritos estavam fazendo com ele, né? Sugando as suas energias vitais. Estava enfraquecido ali, debilitado, né, nas suas energias. Por isso que ele estava nessa inconsciência. Em face da minha estranheza, Alexandre acrescentou: que deseja você? Esperaria por aqui o processo de menor esforço? O magnetismo do mal está igualmente cheio de poder, mormente para aqueles que caem voluntariamente sob os seus tentáculos. Em seguida, inclinou-se paternalmente sobre o desventurado suicida e indagou: irmão Raul, como passa? Eu, murmurou o infeliz,
como se estivesse mergulhado em profundo sono. Não sei, nada sei. Lembra-se da esposa? Não, respondeu o suicida de modo vago. O instrutor levantou-se e disse-me: a inconsciência dele é total. Precisamos despertá-lo. Em seguida, determinou que eu permanecesse ali, em vigilância, enquanto buscaria recursos necessários. Vejam que a situação era muito grave e o próprio Alexandre precisaria buscar mais recursos, né? Porque ele estava numa situação muito difícil ali, totalmente desmemoriado, sem consciência do que estava acontecendo, sem consciência, sem lembrança da sua condição, e o Alexandre precisaria de mais recursos ali para poder ajudá-lo. Aí, continuando aqui a leitura, não poderemos acordá-lo por nós mesmos, interroguei admirado. Não podemos acordá-lo por nós mesmos? O André Luiz pergunta, né, para o Alexandre, quando ele diz que precisaria buscar mais recursos. Aí o Alexandre fala: bem, se reconhece que você não é veterano em serviços intercessórios. Esquece-se de que vamos despertá-lo não só para a consciência própria, senão também para a dor. Romperemos a crosta de magnetismo inferior que o envolve e Raul regressará ao conhecimento da situação que lhe é própria. Entretanto, sentirá o martírio do peito varado pelo projétil, regurgirá de angústia ao contato da sobrevivência dolorosa criada, aliás, por ele mesmo. Então, vê o que vai acontecer aqui, né? A intercessão deles, essa volta a acordar, vamos dizer assim, desse espírito, o acordar as lembranças, a memória, vai trazer toda a situação difícil dele, até sobre a morte, né? Sobre o suicídio dele. Então, é o cuidado que o Alexandre está tendo para que esse despertar seja amparado ali em todos os sentidos, para que ele não sinta toda a dor novamente, de todo o martírio que ele causou a ele próprio, né? Por isso que ele diz que vão precisar de mais recursos. O André Luiz, né, no seu ímpeto de ajudar, na sua ansiedade ali de resolver a situação, já quer partir para o trabalho, né, para a prática. Vamos acordá-lo, né, e vamos ver o que acontece. Não é assim que a coisa se dá. Tem que ser tudo programado, amparado, tudo assistido. Ora, em tais casos, as primeiras impressões são francamente terríveis e escoam-se algumas horas antes de seguro alívio. E como outras obrigações esperam por nós, será conveniente entregá-lo aos cuidados de outros amigos. Olha só, o Alexandre, o que ele está fazendo aqui? Eles estão socorrendo esse espírito, estão tirando ele daquele ambiente que ele estava, do domínio dos outros, daquele grupo, e vai entregá-lo ao cuidado de outros amigos. Quer dizer, a consciência, o acordar dele, o despertar dele, será feito provavelmente por outro grupo de assistência, né? E o Alexandre e o André Luiz têm outras tarefas também a serem feitas. Então vejam que ninguém trabalha sozinho, né? No plano espiritual, nada é feito em só. Tudo é feito em grupo, tudo é feito em cooperação. Assistência, cada um na sua especialidade,
cada um ajudando naquilo que pode, mas sempre a cooperação dos grupos. Interessante, né? Poderíamos trazer isso para a nossa realidade, né? Seria a nossa vida, o nosso egoísmo, a nossa individualidade. Se fizéssemos isso aqui na parte da matéria, seria muito melhor, né? A cooperação mútua, mas são fases de aprendizado que nós temos, né? Possamos tirar o proveito dessas lições. Vamos ficando por aqui hoje, semana que vem a gente continua. Fiquem todos em paz, tenham todos uma boa semana.